Boa noite. Mais uma aula nossa aqui de vibrações mecânicas. E na aula de hoje vamos continuar com o nosso tema de sistema de 2 graus de liberdade, fazendo aqueles exercícios que ficaram da aula passada, além de eu fazer aqui no início da aula um pouquinho de uma revisão sobre isso, para a gente lembrar. Comecei aqui falando desse exemplo da motocicleta, que essa motocicleta ela precisa de mais de 1 grau de liberdade para que a gente consiga determinar toda a resposta de uma forma um pouco mais completa para esse sistema. E assim como a motocicleta, qualquer outro equipamento mecânico pode apresentar complexidades maiores, por exemplo, mais graus de liberdade, 2 graus de liberdade, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Claro, cada vez mais graus de liberdade se a máquina for mais complexa. Devido a isso, surge essa nossa necessidade de entender como é que funciona o equacionamento. E eu falei para vocês que o equacionamento até 2 graus de liberdade vai ser o único que a gente vai fazer analiticamente, porque mais do que isso já vai ficando muito difícil para fazer na mão. A gente tem que utilizar os recursos computacionais. Nosso exemplo considerado foi esse sistema de 2 graus de liberdade, onde que eu tinha falado para vocês. Por que é 2 graus de liberdade? Porque eu preciso saber qual é o movimento que a minha massa 1 faz e qual é o movimento que a minha massa 2 faz. Então, para isso, eu preciso de uma coordenada x1 e de uma coordenada x2. Com essas duas coordenadas, nós conseguimos determinar toda a resposta do meu sistema, para ver como que ele vibra. Então, fazendo aqui uma resposta, esse aqui pode vibrar desse jeito, e o outro aqui pode vibrar um pouco diferente. E a gente quer determinar isso através da soma das forças resultantes em cada uma dessas massas, através dos elementos de rigidez e amortecimento. Nós determinamos, com a segunda lei de Newton, nossa equação do movimento. Isso aqui para condições gerais. Por quê? Está considerando que nós temos amortecimento, está considerando que nós temos uma força de excitação. E para simplificar, eu falei para vocês que nós conseguimos retirar o amortecimento, então é um caso sem amortecimento, e também retirar a força para a vibração livre. Tirando isso, a gente simplifica um pouquinho nossa equação para resolver ela nos nossos exercícios. Ok. Só uma coisa interessante é, se a massa 1 é afetada por alguma coisa da massa 2, como a velocidade ou a posição, quer dizer que isso é uma equação acoplada. Uma massa vai interferir na outra. E eu mostrei para vocês que essa equação ela pode ser adotada uma notação matricial. Tudo aquilo que estava escrito naquela equação está escrito aqui na forma matricial. E nós temos os nossos vetores, deslocamento e força, que esse é o deslocamento, esse aqui é a força. Fazendo o nosso resultante disso tudo, para a gente encontrar a nossa solução, a gente vai supor algumas coisas. Primeiro, vou falar que para o nosso caso mais simples, nós não temos vibração. Quer dizer que F1 e F2 são zero. E também a gente vai considerar que o sistema não é amortecido. Aquela equação simplifica para essa, aquelas duas equações do movimento simplificam para essas. A gente supõe uma solução. Vejam aqui, ó, eu tenho uma solução para a massa 1 e uma solução para a massa 2. Se é minúsculo, é a equação da solução. Se é maiúsculo, é a amplitude. Então, ó, tem amplitude 1 e amplitude 2, que depois a gente vai subdividir elas. Ok? Fazendo o determinante daquela matriz, nós conseguimos achar um resultado para as frequências naturais, já que eu tenho 2 graus de liberdade, duas massas, duas frequências naturais que vamos calcular.
Então, essa é a nossa fórmula para calcular as frequências naturais. Para achar o ômega 1, a gente utiliza o menos. Para achar o ômega 2, a gente utiliza o mais. Beleza. E a frequência 1 vai gerar uma amplitude da massa 1 devido a essa frequência e uma amplitude da massa 2 devido a essa frequência. E a amplitude 2 vai gerar uma amplitude da massa 1 devido à frequência 2 e uma amplitude da massa 2 devido à frequência 2. Eu pensei num negócio interessante, próxima aula talvez a gente faça isso, que é nomear cada uma dessas variáveis, porque na hora que a gente entende o que é cada uma dessas variáveis, o problema fica muito mais simples. E vocês estão vendo um monte de coisa, um monte de equação. Então, fica mais simples na hora que a gente entende o que é cada uma dessas. Por exemplo, se eu fosse falar aqui, ó, M1 é a massa do meu sistema 1. Ômega 1 é a frequência natural do meu sistema 1. K1 é a rigidez que fica no sistema 1. K2 é a rigidez que fica no sistema 2. M2 a massa 2. Beleza, temos o K3 também. Na verdade, o K2 é aquela que elas dividem. Eu tinha errado aqui. K3 é aquela que vai ficar na massa 2. O que é o X2 de 1? É a amplitude da massa 2 devido à frequência 1. E assim por diante, né? Mas próxima aula a gente faz um exercíciozinho quanto a isso. Através dessas variáveis, nós determinamos o que é o R. Esse R vai ser útil para a gente colocar uma amplitude em função de outra, para que eu consiga resolver um sistema linear. Para isso, eu tenho aqui definido os modos de vibração. O modo de vibração é como o desenho que uma peça vai ter quando ela está vibrando. Nós, por exemplo, eu vou depois mostrar para vocês um vídeo da variação de frequência sonora na areia. Então, tem uma mesa cheia de areia e, através da variação das frequências, o desenho daquilo ali vai mudando totalmente. Aqueles são os modos de vibração. Mas depois eu mostro esse vídeo. Ok, então tem o primeiro modo e o segundo modo. E para cada uma das nossas massas. E lembrem que a gente tinha os R's, é para facilitar a nossa vida. O R1 é para deixar tudo em função de X1 de 1. E o R2 é para deixar tudo em função de X1 de 2. Beleza, essa é a nossa solução. Eu tenho uma solução X1 para 1 e uma solução X2 para 1. Uma solução X1 para 2 e uma solução X2 para 2. Essas são nossas soluções. Lembrem que estão todas aqui nesses termos de X1 de 1 e X1 de 2, por conta dos R's. Então, esses aqui são os nossos modos, as soluções para isso aqui. Temos nossas condições iniciais, que são importantes. Sempre precisamos de duas condições iniciais para cada massa. Tanto a posição inicial e a velocidade inicial para cada uma das massas. Assim, a gente consegue determinar nosso resultado final, que é a nossa resposta x de t. Nossa resposta x de t tem esse formato aqui, ó, x1 de t é esse e o x2 de t é esse. Então, no final das contas, o que a gente quer determinar é essa resposta e essa resposta. O final do exercício costuma ser isso aqui. Se eu tenho isso, eu tenho tudo. Na hora que a gente coloca as condições iniciais, a gente determina aquelas constantes, que são nossas amplitudes e os ângulos de fase. Bom, são essas fórmulas grandes. Lembrando, ó, x1 de 0 é condição inicial de posição para 1. x2 de 0, condição inicial de posição para massa 2. Então, fazendo todos esses cálculos, a gente chega nessas equações, que vão ser as que a gente vai utilizar. São grandes, são feinhas,
Mas se a gente só substituir tudo certinho, vai dar certo o nosso resultado. Ok? E a gente começou com esse exercício de determinar a frequência natural e as formas modais de um sistema de massa-mola que move-se apenas no sentido vertical com n igual a 1. O n igual a 1 quer dizer que isso aqui está multiplicado por 1, então tudo é k. K1 é igual a k, K2 é igual a k, K3 é igual a k. A massa 1 e a massa 2 também são igual a k. Tem 2 graus de liberdade, eu quero determinar essa resposta e essa resposta. Com isso, eu determino o meu exercício. Beleza, vamos lá. Voltar. Vou voltar lá para onde vocês estavam. Deixa eu passar aqui rapidamente. Então, eu escrevi as equações do movimento para o nosso problema. Depois, eu vou substituir aqui os Ks, já que K1 é igual a K, K2 é igual a K. Isso aqui fica mais simples da gente resolver. Essa aqui é a nossa solução, nosso formato de solução. Através disso, a gente escreve esse determinante. E depois eu já substituo. Olha aqui, ó, K1 mais K2 é 2K. Eu cheguei nisso? Cheguei, né? Cheguei até aqui. Beleza, olha. Eu peguei esse meu determinante. Nós temos lá essas matrizes todas prontas, só para a gente substituir nossos valores, se a gente não quiser fazer essa análise toda vez. Substituir M1 por M. Substituir K1 e K2 por K. Então, dessa forma, se a gente fizesse a multiplicação, dava aqui, ó. M1, M, quer dizer, vezes X1, duas linhas. Depois, mais 2KX1. Então, tudo que está escrito aqui, está escrito aqui também. Beleza. Eu saí aqui desse determinante para esse determinante, depois que eu substituí M1 por M, e K1 e K2, e K3 por K. Agora, tem que fazer o determinante igualar a zero e encontrar as frequências naturais ômega 1 e a frequência natural ômega 2. Deixa eu apresentar para você. Determinante disso, se vocês lembram bem, a gente vai pegar aqui esses valores dessa diagonal positivos menos os valores dessa diagonal aqui. Então, eu vou pegar, aumentar aqui um pouquinho o som, não sei se está bom. Pegar esse com o sinal de mais aqui, depois eu vou vir aqui com o sinal de menos. Isso tudo vai ser igual a zero, isso é o determinante. Multiplico esse por esse, menos esse por esse. No final das contas, depois que a gente fizer todas as simplificações possíveis, que dá uma expressão maior. Mas não é difícil não. Ó, lembra como é que a gente multiplica isso? Multiplica esse termo por esse, depois esse termo por esse, mais esse termo vezes esse, né? E esse termo vezes esses aqui. A gente vai sobrar com a seguinte equação. O nosso determinante vai ser m quadrado ômega quarta menos 4k em ômega quadrado mais 3k quadrado. Tudo igual a zero.
se vocês perceberem aí, nós temos uma equação polinomial de quarto grau. Nós queremos encontrar ômega 1 e ômega 2. Como que a gente encontra isso? Resolvendo esse polinômio. O próprio livro já deu para a gente qual que é a fórmula da gente calcular isso. Vamos lá. Qual que é a fórmula da gente calcular isso? É só grande, mas não é difícil. Então, tem a forma aqui, ó. Calcular ômega 1 quadrado, ômega 2 quadrado. Lembrando que no final, para você achar o ômega 1 e o ômega 2, você tem que passar a raiz para o outro lado. Vai ser essa fórmula aqui. Agora, notem que esse termo aqui primeiro é o menos, depois é o mais. Então, para a gente achar o ômega 1, menos. Para a gente achar o ômega 2, a gente vai utilizar o mais. Esse meio. Ó, estou abrindo aqui a nossa expressão. Só vou fechar ela bem no finalzinho. Então, isso tudo está ao quadrado. Esse aqui está entre as chaves, está ao quadrado. Falta mais uma parte, ó, ainda não fechei esse, então quer dizer que é a mesma expressão. E menos 4. E, ó, aqui não está ao quadrado, mas aqui de fora, tudo isso que está entre esses colchetes, a gente vai ter elevado a meio. Então, ó, o menos ou mais vão influenciar daqui até aqui. Agora a gente vai substituir os nossos valores, que a gente sabe que K1 e K2 são iguais, as massas são iguais. Vamos calcular. Substituir. Já vai ter o resultado aqui. Não vai demorar muito, mas a única coisa que foi feita é substituir. Aqui daria 2K. 2K vezes M, e aqui mais 2K vezes M. Então, ficaria mais fácil da gente calcular aqui M quadrado, aqui embaixo. Aqui o 2 multiplica, então ficaria 2M quadrado. É só fazer essa conta. Vai ficar 4KM menos 16K quadrado M quadrado menos 12M quadrado K quadrado. Isso tudo aqui elevado a meio, dividido por 2M quadrado. E isso tudo aqui também elevado a meio.
Ok. O que a gente faria aqui, ó? 16k quadrado, m quadrado, menos 12 dá 4k quadrado, m quadrado. Se está na raiz, aqui daria 2km, esse produto aqui. Então, 4km menos 2km dá 2km. E os 2km que está aqui em cima, o 2 vai cortar com esse 2, uma massa vai cortar com a outra massa, e a gente vai sobrar com uma expressão muito conhecida que nós temos, que é exatamente essa aqui, ó. Raiz de K sobre M. Então, a nossa primeira frequência natural, raiz de K sobre M. Então, derivamos aquela nossa expressão já conhecida. Com ômega 2, a gente vai encontrar a segunda frequência natural. Então, vou escrever a expressão. 4km Notem qual é a diferença dessa expressão. Aqui é mais, aqui é menos. Lembrem por conta da nossa fórmula. Aqui, ó, a primeira era menos, a segunda era mais. Se aqui deu raiz de K sobre M, aqui a gente deveria adicionar o 4K com esses 2km que daria aqui. Então, daria 6 sobre 2. Ou 3 sobre 1. Então, nossa segunda frequência natural vai ser 3K sobre M. Então, achamos, primeira parte do nosso exercício, as duas frequências naturais do nosso sistema, da massa 1 e da massa 2. Agora a gente vai para as razões das nossas amplitudes. Nossas razões de amplitude. Nós já temos a fórmula para definir isso aí. É mais fácil, né? A gente ter que deduzir tudo é complicado. As fórmulas são grandes, mas é só aplicar elas que a gente encontra tudo. Então, aqui, ó, é a resposta da massa 2 devido à primeira frequência, resposta da massa 1 devido à primeira frequência. Então, aqui, ó, primeira frequência, ômega 1. A gente vai utilizar essa aqui. Ok. O que eu vou fazer? Eu posso... Aqui, uma vai ser a inversa da outra. Mas primeiro, vamos lá, calcular o R2 para a gente ver isso. Aqui o R2 vai ser a resposta da massa 2 devido à frequência 2 sobre a resposta da massa 1 devido à frequência 2. Que é menos M1, ômega 2 quadrado, mais K1 mais K2. Isso dividido pelo K2. Substituindo aí o que nós temos.
nós podemos encontrar alguns valores interessantes para a gente, substituindo, vai dar menos m ômega 1 quadrado mais 2k dividido por k, e aqui menos m ômega 2 quadrado mais 2k dividido por k. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó, raiz de k sobre m nessa expressão e o raiz de 3k sobre m nessa expressão. Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar os valores, que eu já vou colocar o valor completo, já calculado, mas é só fazer essa conta que dá a mesma coisa. No caso, aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 1. Essas são nossas razões, R1 e R2. Vocês lembram que a gente vai colocar elas nos nossos modos. Elas vão multiplicar as minhas respostas dos modos de vibração, de como que o meu sistema vai vibrar. Então, para isso, vamos lá calcular esses modos. Então, temos o primeiro e o segundo, devido à primeira massa e à segunda massa. Então, isso aqui vai ser um vetor, que nós temos mais de um, devido à primeira frequência, x1 de t, vai ser o x1 devido a 1, aqui é 1, desculpa, de t, e o x2 devido a 1 de t. Isso aqui é o primeiro modo, e o segundo modo vai ser o x devido a 2. São duas componentes, é o x1 devido a 2 e o x2 devido a 2. Ok. As fórmulas para isso a gente já tem também, está no nosso material. Aqui vai ser a amplitude de 1 devido a 1. Cosseno de ômega 1, t mais φ1. Aqui vai ser o R1, que a gente está fazendo uma multiplicando a outra, gente. Então, o x2 de 1 vai ser o x1 de 1 vezes R1. Por quê? Conta disso aqui, ó. O x2 de 1, se a gente isolar nessa expressão, vai ser o R1 vezes o x1 de 1. E aqui a gente faria a mesma coisa para o outro caso, com 2. Então, temos R1, x1 de 1, cosseno de ômega 1, t mais φ. E aqui embaixo vai ser x1 de 2, cosseno de ômega 2t mais φ2. Aqui a gente não vai determinar o φ2, mas vocês viram que tem uma fórmula para determinar o φ2 também. Aqui a gente vai deixar só em função disso aqui, para a expressão não ficar muito grande. R2, aqui x1 de 2, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, a gente fez aqui embaixo. Só isolou o nosso valor de x2 de 2. Cosseno de ômega 2t mais
φ2. Esse aqui, nós sabemos que é o primeiro módulo. E esse aqui é o segundo. A gente pode substituir os valores. Quais valores? O ômega, né? O ômega, substituindo esse valor do ômega, nós vamos ter as expressões. Lá, primeiro módulo. X1 de t. Vai ser aqui, ó, esse valor, x1 de 1 vezes cosseno. Qual que é a nossa frequência, gente? É raiz de k sobre m. Raiz de k sobre m vezes t mais φ1. Primeira expressão. Segunda expressão vai ser o R1 vezes o X1. E o R1, a gente tem um valor de 1. Vocês lembram bem. Então, X1 de 1 cosseno de raiz de K sobre M vezes T mais φ1. Está falando que no meu primeiro módulo, aqui vai ser igual, gente. A resposta de 2 devido à primeira frequência e a resposta de 1 devido à primeira frequência vão ser iguais. Então, as duas massas vão ter o mesmo comportamento nesse primeiro módulo. No segundo módulo, dois aqui, T, vai ser x1, 2, cosseno, agora a nossa frequência mudou, raiz de 3k sobre n, vezes tempo, mais φ2, e aqui vai ser R2x1, o R2 é menos 1, então vai ser menos x1, 2, cosseno disso tudo. Então, enquanto no primeiro módulo elas vão ser iguais, a resposta, no outro vai ser contrário. Enquanto uma vai para cima, a outra vai para baixo. Enquanto a primeira vai para baixo, a outra vai para cima. Elas estão inversas, uma é positiva e a outra é negativa. Ok, tem a figurinha para vocês verem depois aí na resolução. Que é isso que está sendo falado. No primeiro módulo, as duas vão para cima, as duas vão para baixo. E no segundo módulo, enquanto uma vai para cima, a outra vai para baixo. E se uma for para baixo, a outra vai para cima. Ok. Agora a gente pode só escrever a solução geral para isso. Tem a solução para 1 e a solução para 2. Bom, x1 de t, nossa solução geral de 1, vai ser x1 devido a 1, mais o x1 devido a 2. Primeira, e a segunda vai ser x2 de t é igual a x2 devido a 1 mais o x2 devido a 2. Ok? Nós já temos esses valores aqui. Ó. Aqui vai ser x1 de 1, que é a nossa primeira amplitude, cosseno de ômega 1 t mais φ1. Aqui, mais x1 de 2, cosseno de ômega 2 t mais φ2.
E aqui embaixo vai ser R1, ó, colocando tudo em função do que já estava aqui em cima. Então, eu estou colocando R1 para chegar com esse valor aqui também. R1, X1 de 1, cosseno de ômega 1 D mais φ1, mais o R2 vezes R2 vezes esse nosso X1 de 2, cosseno de ômega 2 T mais φ2. Simples, aqui agora é só a gente substituir os nossos dados e a gente termina. X1 de T vai ser X1 de 1, cosseno, aqui é 1 vezes, gente, desculpa, cosseno de raiz de K sobre N, vezes T, mais φ1, aqui mais um X1 de 2, vezes cosseno de raiz de 3K sobre N, vezes T, mais φ2. E nossa resposta para a massa 2 é o R vezes isso. O R1 é 1. Então vai ter o mesmo valor de X1. Ok? Deixa eu pegar o outro arquivo aqui que dividiu. Cosseno de raiz de K sobre N vezes T mais φ1. E agora aqui que muda, né? Porque está multiplicado pelo R2, que é menos 1, ou menos X1 de 2, cosseno de raiz de 3K sobre N, vezes tempo, mais φ2. E finalmente conseguimos aí a solução. Agora, uma resposta sincera. Quem está assustado? Eu, hein? Lá, não é possível que só um está assustado. Não. Todos. Hoje eu fiquei na minha assustada. Quando eu tive essa matéria, eu fiquei assustado, imagina. Certeza. Tem como não. Mas isso aqui foi o exemplo para provar tudo que a gente fez. Tinha muita variável aí, umas expressões muito grandes. Depois, no último exemplo de hoje, vai ter... Fica pior. Não, vai ser um exemplo numérico. Aí vocês vão ver que essas equações a gente simplesmente já vai usar a solução disso aqui. Não vai precisar derivar tudo isso aqui para chegar na nossa solução. Fica um pouquinho mais amigável. Eu não digo que ele vai ser seu best friend, não vai. Mas ele também não vai te bater. Quem quiser falar, pode falar. Rodrigo, você quer falar? Esse recurso de levantar a mão aqui é bem novo para mim. Antes eu escutava esse barulhinho, não sabia nem o que era. Pensei que era alguém falando no chat. Ok. Vamos lá. Exemplo 2 vai de encontro com o exemplo 1 também. Eu vou utilizar todos os dados do exemplo 1 para chegar em algum resultado a partir dele. Eu quero aqui determinar quais são as condições iniciais para fazer o sistema vibrar no primeiro modo e no segundo modo. Uma coisa interessante
Deixa eu só voltar aqui, ó. Se vocês quiserem pegar a resolução, tá no slide também. Além de estar na minha resolução à mão, tá no slide. Aqui, ó, os modos de vibração. Vocês lembram que a gente encontrou o primeiro modo e o segundo modo? Em que, no primeiro modo, os dois eram iguais. Então, esse era igual a esse. Quer dizer que no primeiro modo, é isso aqui, enquanto todas as minhas massas iam para cima, enquanto uma massa ia para cima, a outra ia para cima também, acompanhando. Enquanto a outra ia para baixo, essa aqui também ia acompanhando, porque elas vibravam de forma igual no primeiro modo. Vai para cima, vai para cima, vai para baixo, vai para baixo. Já no segundo modo, a gente consegue ver que elas são diferentes, são inversas. Enquanto uma vai ser positiva, a outra negativa. Então, quer dizer, enquanto uma for para cima, a minha outra massa vai para baixo. Ou se uma for para baixo, a minha outra massa vai para cima. E isso vai ser a exemplificação do que seria o meu primeiro e o meu segundo modos de vibrar. É o como que o meu sistema vibra, o formato. Agora, no exercício 2, eu vou falar com vocês sobre quais as condições que fazem a gente vibrar no primeiro e no segundo modo. Por exemplo, eu vou falar assim para vocês, qual posição inicial eu tenho que largar a minha massa 1 e qual velocidade para que isso aqui aconteça? Ou para que isso aqui aconteça? Então, essa é a pergunta lá do exercício 2. Ele vai me perguntar assim, qual posição e velocidade eu tenho que largar tanto a massa 1 e a massa 2 para que isso tudo aqui aconteça no primeiro modo e para que isso aqui aconteça no segundo modo? Tem como a gente determinar isso. Vou voltar lá. Exemplo 2. Determine as condições iniciais para fazer o sistema vibrar no primeiro modo e no segundo modo. A gente vai aproveitar aquelas equações para que a gente determine tudo isso. A gente vai pegar lá aquele primeiro, segundo modo, vai comparar com o que a gente tem para ver o que faz isso acontecer. Então, o que eu quero aqui é qual é o x1 de 0, o x1 linha de 0, o x2 de 0 e o x2 linha de 0, que fazem o meu primeiro e o segundo modo acontecer. Lembrando, o primeiro modo, enquanto uma ia para cima, a outra ia para cima. Ou quando uma ia para baixo, a outra também ia para baixo. E no segundo, enquanto uma ia para cima, a outra ia para baixo. Enquanto uma ia para baixo, a outra iria para cima. Isso que eu quero determinar, todos esses valores aqui. Agora, no segundo exercício, nós temos que determinar quais são as condições iniciais que vão fazer o nosso sistema vibrar tanto no primeiro modo quanto no segundo modo. No exercício anterior, nós determinamos esses modos para esse mesmo problema. Então, nós já temos um monte de dados que vamos utilizar. A gente não precisa fazer novamente a maioria deles. Então, com isso, a gente já adianta um pouco. Lembrando, é o mesmo sistema. E eu vou lembrar aqui para vocês quais são as equações que nós achamos lá no outro exercício. Quando a gente vai utilizar uma condição inicial arbitrária, por exemplo, eu não sei qual é a condição inicial, a gente vai ter que usar a nossa equação da solução para isso. Bom, utilizando
equação da solução. Qual equação é essa? Que eu vou escrever lá para vocês. Vai ser o x1 de t e o x2 de t. O x1 de t, vocês lembram que vai ter o x1 devido a 1 de t, mais o x1 devido a 2 de t. Nessa hora eu recebi uma ligação lá de São Paulo, adivinha de quê? Só desse povo de banco oferecendo cartão de crédito. Perdão, recebi uma ligação aqui. Mas, voltando, temos aqui o x1 devido a 1 e o x1 devido a 2. Se a gente lembrar lá do outro exercício, vai ser o x1 de 1 cosseno de ômega 1 t mais φ1. Essa aqui é a resposta permanente para x1, mais a resposta permanente x1 de 2. Então, essa aqui é a nossa amplitude x1 devido a 2. Essa aqui é a amplitude x1 devido a 1. E como é resposta permanente, tem o mesmo formato da excitação. Cosseno de ômega 2, t mais 2. Beleza com isso? E temos aqui o x2 de t. x2 de t, assim como foi o x1, vai ser o x2 devido a 1, mais o x2 devido a 2. Nesse caso aqui, o que vai adicionar? Que é aquele R1 e o R2 que nós já calculamos. Se vocês lembram bem, o R1 era 1 e o R2 era menos 1. Então, vai ter R1 x1 de 1. Por isso que a gente saiu com esse valor aqui, ao invés da gente estar trabalhando com x2 de 1, a gente está trabalhando com x1 de 1, devido ao nosso R1. Então, cosseno de ômega 1t mais φ1 mais o R2 x1 de 2 cosseno de ômega 2 t mais φ2. Beleza. Lembrando, lá do nosso exercício passado, o R1 vai ser 1 e o R2 vai ser menos 1. Substituindo, junto com isso, quais são as nossas frequências. Se vocês lembram bem, nossa primeira frequência natural era a raiz de K sobre M. E a segunda frequência natural era a raiz de 3K sobre M. Então, eu vou colocar isso tudo já substituído. Então, x1 de t, vou colocar aqui outra cor, vai ser o x1 de 1, cosseno agora, estou substituindo aqui por raiz de k sobre n, aqui o x1 de 2, cosseno, aqui vai ser nossa segunda frequência, raiz de 3K sobre N. E temos aqui também o x2 de t. x2 de t, ele vai levar em conta o R. Então, lembrem, o R1 é 1, então aqui vai estar multiplicado por 1. x1 de 1 cosseno de raiz de k sobre n vezes t mais φ1. E aqui vai estar multiplicado por menos 1. Aqui, ó, no R2, menos 1. Então, menos x1 de 2 cosseno de raiz de 3K sobre n.
vezes o T mais φ2. Ok? Com isso aí a gente tem nossas informações básicas que depois a gente pode utilizar para comparar os nossos resultados dos modos de vibração. Beleza. Como que a gente vai obter nossas constantes? Preciso obter as minhas constantes. Aqui, no caso, eu quero saber qual é a minha amplitude e quero saber qual vai ser o meu ângulo de fase. Eu tenho que determinar tanto o x1 de 1, quanto o φ1, o x1 de 2 e o φ2. Então, para isso, vamos lá, começando com as amplitudes. x1 de 1 vai ser x1 de 1 cosseno de φ1, isso aqui é o quadrado, mais x1 de 1, seno de φ1. Isso aqui também vai estar ao quadrado. Isso aqui vai estar na raiz, 1 sobre 2. Beleza. Que eu posso igualar tudo isso aqui com a minha resolução, que é 1 menos R2 menos R1. Aqui a gente vai ter R2 x1 de 0. Então, olha aqui o que a gente está querendo determinar, gente. Apareceu as nossas condições iniciais. Essa é a condição inicial para a posição 1. Eu quero determinar tanto x1 de 0, x2 de 0, x' 1 de 0 e o x' 2 de 0. Menos o x2 de 0 ao quadrado. Isso aqui vai ser mais menos R2, x1 de 0, mais x2 de 0, isso aqui tudo ao quadrado, e dividido por ômega 1 quadrado. Isso aqui tudo na raiz. Beleza, essa é uma expressão para o x1 de 1, é grande. Vamos para outra. x1 de 2. Vou escrever ela aqui. Esse é o x1 de 2. Cosseno de φ2. Isso aqui ao quadrado. Mais o x1 de 2. Seno de φ2 ao quadrado. Isso tudo aqui elevado a μ. Da mesma forma, eu consigo melhorar aqui um pouco nos termos, para eu trabalhar já com as minhas condições iniciais. Vai ficar 1 sobre R2 menos R1. Isso é uma expressão grande também. Menos R1 x1 de 0. Então, nossa condição inicial está aqui. Mais x2 de 0, outra condição inicial, tudo isso elevado ao quadrado, mais nosso R1 x1' de 0, outra condição inicial de velocidade, x1, menos x2, linha de 0, nossa outra condição, tudo ao quadrado, isso dividido pelo ômega 2 quadrado. E isso tudo aqui na raiz. Beleza.
Temos essas expressões aqui que a gente vai utilizar, substituir os nossos dados que nós temos. Por exemplo, eu tenho aqui que é o R2, tenho aqui que é o ômega 1. Com isso, eu já simplifico um pouquinho essa equação, para depois a gente trabalhar com ela. Agora, a gente vai para o ângulo de fase. Nosso ângulo de fase é o φ1 e o φ2. Então, o φ1 é tangente menos 1, o arco tangente, de x1 de 1, seno de φ1, dividido por x1 de 1, cosseno de φ1, que isso vai dar tangente menos 1, de menos R2 x1, é isso, menos R2 x linha 1 de 0, condição inicial aqui, mais o x2 de 0, isso aqui dividido pelo ômega 1 R2 x1 de 0 menos o x2 de 0. Beleza? Então, essa expressão para o φ1 e o φ2 vai ser a seguinte. Eu já vou colocar a φ1. Tangente menos 1. Esse R1 x1' de 0 menos o x2 linha de 0, tudo dividido pelo ômega 2, multiplicado por menos R1, x1 de 0, mais o x2 de 0. Então, essas são nossas expressões. Substituindo os meus dados aqui, a gente vai simplificar. Por exemplo, o que eu vou substituir? Gente, olha aqui onde que tem ômega 1, eu vou colocar raiz de K sobre N. Onde que tem ômega 2, eu vou colocar raiz de 3K sobre N. Onde que tem R2, vai ser menos 1. Onde que tem R1, é 1. Fazendo todas essas substituições aqui, a gente vai simplificar, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, raiz de K sobre M elevado ao quadrado, quer dizer que eu posso cancelar raiz com o quadrado. Então, vai sair K sobre M. Então, quer dizer que o M pode ir lá para cima, multiplicando tudo. O K pode ficar aqui embaixo. A partir disso que vem esses valores que eu vou apresentar para vocês. Nosso x1 de 1 calculado, nossa amplitude vai dar menos meio. Por que menos meio? Olha aqui, ó, dá menos 1, menos 1. Então, menos 2 aqui, menos meio. Escrevendo agora. O que nós não temos é as condições iniciais, é claro. Faltou aqui, ó, o R2, x1 de 0. Então, nós temos que multiplicar isso. Depois, a gente resolve os nossos problemas a partir deles. Só conferir aqui para ver se a equaçãozinha está certa. É grande. Vai ser o x1 de 1, R2, x1. Ok. Então, escrevendo, isso aqui só estava conferindo para ver se os valores poderiam bater ou não. Que vai dar menos R2, que é menos 1, x1 de 0, menos x1 de 0. Vou ter que passar aqui para frente, que não estava mostrando para vocês. Aí depois que eu fui olhar, não estava mostrando.
Estava mostrando nada, que beleza. Vou cortar isso aí. O que eu fiz aqui, gente? Seguinte, eu fui substituir os nossos dados, ou seja, de dado de frequência e dado dos R's, nessas expressões. Então, substituí aqui dentro e cheguei nesse resultado. Para tanto x1 de 1 e x1 de 2. Ok. Com isso, vamos lá calcular nossos φ1 e φ2. O φ1 vai ser arco tangente, já substituindo os meus dados, tá? Menos raiz de n. Aqui vai ser x1' de 0, mais x2' de 0. Isso vai ser dividido por raiz de k, x1 de 0, mais x2 de 0. Beleza? Temos o φ1, o φ2, tangente menos 1, raiz de k, raiz de m, vezes x1 de 0, menos o x2 de 0. E isso vai ser dividido por raiz de k raiz de 3k, porque era outra frequência, desculpa, menos x1 de 0, mais x2 de 0. Beleza, temos aí as amplitudes e os ângulos de fase. Finalmente, a gente vai conseguir comparar esses nossos valores aqui com os valores do primeiro e do segundo modo de vibração. Aí, dessa forma, a gente vai ficar mais tranquilo o nosso exercício. A partir daqui, a gente só vai comparar os resultados para ver se vai bater com aquele exercício anterior no primeiro modo e no segundo modo. Então, a parte difícil era essa, da gente escrever essas equações que a gente já tinha, só que a gente substituiu os nossos dados. Fica grande, mas é só substituição. Vamos lá para a próxima parte. Lembrando, qual é o nosso primeiro modo de vibração? Do exercício anterior. Se vocês lembrarem, o primeiro modo é x. É um vetor x1 de t. Vai ser x1 de 1, cosseno de raiz de k sobre m, t mais φ1. E aqui seria o x1 de 1, cosseno. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso outro exercício. Qual que era o nosso modo? Isso, era igual. Raiz de k sobre m mais φ1. Então, esse aqui, nosso primeiro modo de vibração. E o segundo modo, vou colocar aqui do lado. O x de 2 de t vai ser igual a x1
2 cosseno de raiz de 3K sobre M vezes T mais Φ2. E aqui vai ser inverso, x menos x1 de 2 cosseno de raiz de 3K sobre M vezes T mais o Φ2. A partir desses valores, a gente vai comparar com o nosso exercício. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou voltar aqui na minha equação anterior para mostrar isso para vocês. Esse é o meu primeiro módulo, esse é o meu segundo módulo. Nossas equações mostram para a gente isso aqui, ó. A minha equação da solução para x1 de t é essa, e a segunda equação para x1 de t é essa aqui. Como que a gente faz? Se vocês prestarem atenção, se por um acaso a gente zerar o x1 de 2, se o x1 de 2 for zero, então isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir. O que vai acontecer é que vai sobrar essa parte e essa parte que são iguais. E elas são exatamente idênticas ao nosso primeiro módulo, que era x1 de 1 cosseno de raiz de k sobre mt mais φ1. Se isso aqui for zero. Se não for zero, não vai ser igual. Então, a nossa condição para ter o primeiro módulo de vibração é se isso aqui for zero. Então, beleza. Comparei com essa equação. Vou falar aqui, ó. Se x1 de 2 for igual a zero, nós teremos esse caso do primeiro módulo. Como eu mostrei. Beleza. E agora, o que a gente vai ter que fazer quanto a isso para que a gente calcule as nossas constantes, o valor delas? Vai ser o seguinte. Vou voltar aqui nessa equação que a gente tinha calculado para x1 de 2. Então, isso aqui tem que ser zero. O que vai fazer toda essa minha expressão ser zero? Então, a partir disso, a gente vai fazer uma inferência. Olha, tudo isso aqui tem que ser zero e tudo isso aqui tem que ser zero. Então, eu tenho que assumir alguma coisa a partir disso. Se todo o meu x1 de 2, tudo isso é zero, então o que isso aqui tem que ser? Se esse aqui é menos, esse é mais, os dois têm que ser iguais. x1 de 0 tem que ser igual ao x2 de 0. Nessa condição, isso aqui vai dar zero. E quando a gente está olhando na velocidade, a gente vai perceber que o x1 de 0 tem que ser igual também o x2' de 0, porque um menos o outro vai dar zero. Então, fazendo essa avaliação aqui, que nós conseguimos inferir quais são os valores de x1 de 0, x2 de 0, x1' de 0, x2' de 0, para o primeiro módulo. Eu vou escrever isso aqui. Se x1 de 2 é igual a 0, nós vamos ter duas condições. A primeira condição é o x1 de 0 vai ser igual ao x2 de 0, porque isso zera aquela primeira parte entre os colchetes. E também o x'1 de 0 vai ser igual ao x'2 de 0, que isso vai gerar a segunda parte do colchete e, portanto, vai deixar essa nossa afirmativa aqui correta. Primeira parte do exercício foi feita que nós determinamos quais são as condições iniciais para o nosso sistema vibrar naquele primeiro módulo.
Para o segundo modo, eu vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó, o meu exercício anterior me mostrou qual que era o segundo modo. Enquanto um era x1 de 2 cosseno, o outro era menos x1 de 2 cosseno. A gente tem que comparar com nossa solução. Olha aqui nossa solução, gente. O que faria a nossa solução ser idêntica ao nosso segundo modo? Seria apenas se a gente zerar o x1 de 1. Então, se isso aqui não existir, eu vou sobrar só com essa parte daqui, só com o x1 de 2 cosseno, e esse aqui vai ser o menos x1 de 2 cosseno. E isso vai ser exatamente igual ao segundo modo. Eu vou deixar isso aqui para vocês, ó, circulado. Então, esse aqui é o segundo modo. E esse daqui vai ser o primeiro modo. Enquanto em um a gente zera o x1 de 2, no outro a gente zera o x1 de 1. Para aí, então, a gente fazer a nossa comparação mais na solução das amplitudes. Beleza. Então, eu sei que se x1 de 1 for 0, temos o segundo modo. E, voltando lá na expressão do x1 de 1, o que nós vamos ter? Nosso x1 de 1 vai ser o seguinte. O que vai fazer isso aqui virar 0? Então, enquanto um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo, para se cancelarem. Olha aqui, ó, gente. Se eu colocar aqui como 1, esse aqui tem que ser menos 1, porque vai ser menos 1, menos 1 dá 0. Ok, primeira condição nós encontramos, que é o x1 de 0 tem que ser igual a menos x2 de 0. Beleza. Segunda condição é a seguinte. Eu tenho que analisar isso aqui, ó. Os dois também têm que ser inversos, porque se esse aqui for 1, esse aqui tem que ser menos 1. Então, o x1 linha de 0 é igual a menos x2 linha de 0. Então, vamos escrever isso. O x1 de 0 vai ser igual a menos x2 de 0. E o nosso x1 linha de 0 vai ser igual a menos x2 linha de 0. E com isso a gente fecha o nosso exercício. Demora, mas saiu. Aqui a gente provou quais são as condições iniciais que fazem as nossas massas vibrarem naquele exato modo, tanto no primeiro quanto no segundo. Só que agora no terceiro exercício vai ser um pouco mais simples, é mais aplicação das fórmulas para a gente calcular numericamente o nosso problema. Nosso exemplo 3 é determinar a resposta de vibração livre de um sistema que tem um K1 igual a 30, K2 igual a 5, K3 igual a 0, M1 igual a 10, M2 igual a 1, não tem amortecimento, então todos os C são 0, e foi dadas as condições iniciais. O x1 de 0 é 1, x1 linha de 0 é igual ao x2, que é igual ao x2 linha de 0, que é tudo 0. Então, só esse aqui que tem um valor, o resto tudo é 0. O que eu vou ter que fazer? Pegar todas aquelas equações e
jogar nelas aqui os meus valores para que eu consiga calcular. Isso aqui vai ser resolvido no slide mesmo. Ok. Beleza, vamos começar. Começando lá com a nossa fórmula do determinante. É isso aqui, tem essa equação, vocês já viram ela, está toda determinada lá para a gente. Vou ter que substituir todos os meus dados aqui, ó. Eu tenho K1, tenho K2, tenho a massa 1. E a partir deles, a gente consegue definir essa equação para ela ficar um pouco mais simples. Olha aqui, ó. Qual que era a massa 1? Era 10. Então, menos 10 vezes ômega 2. Por isso, está em menos 10 vezes ômega 2 aqui. O que era K1 e K2? K1 era 30, K2 era 5. Então, K1 mais K2 dá 35. Esse é o nosso primeiro termo. Depois, menos K2, que era 5. Então, menos 5. Aqui, menos K2, mesma coisa, menos 5. Aqui, menos M2, ômega. O M2, se vocês derem uma olhada aqui, ele é 1. Então, é menos 1 vezes ômega quadrado, mais K2 mais K3. Só que foi falado para a gente que o K3 é 0 e o K2 é 5. Então, 5 mais 0, 5. E lembrando que nós temos as nossas duas amplitudes, x1 e x2. Como o sistema está em vibração livre, as forças, o F, é tudo 0. Então, quer dizer que isso aqui é 0, isso aqui é 0 também. Beleza. Fazemos o determinante disso aí. Com o determinante, vocês lembram? Deixa eu voltar aqui, só para relembrá-los. Eu faço essa diagonal positiva menos essa diagonal. Tudo vai ser igual a 0. Então, esse é o determinante. Ó, com o determinante, a gente chega nessa equação, que é uma equação polinomial de quarto grau. Se é de quarto grau, nós temos 4 raízes para ela. Só que podem não ter raízes reais. Pode ter 2 raízes reais, 2 raízes imaginárias. Então, como sabemos que é esse polinômio de quarto grau, eu não sou bobo, eu não vou tentar resolver isso aqui na mão, para ficar mais difícil para mim. Então, dessa forma, eu fui no site, eu acho que era o Wolfram Alpha, ou Mate alguma coisa, se não me engano, eu esqueci o nome. Mas é só você colocar lá polinômio de quarto grau, resolver, que vai aparecer para você. Você monta a sua equação. Eu coloquei aqui ao invés do ômega o x, então 10x à quarta, menos 85x quadrado, mais 150 igual a 0. Apertei lá para calcular, e a partir disso dá para a gente quais são os nossos resultados. Os nossos resultados que vamos utilizar são esses aqui, os positivos. Esse é um resultado e esse aqui é outro resultado. Quer dizer que esse ômega 1 e esse aqui é um ômega 2. Beleza. Então, com isso, a gente avança um pouquinho mais no nosso exemplo. Beleza. O que eu achei lá? O ômega 1 e o ômega 2. O que eu fiz? Simplesmente elevei eles ao quadrado. É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Se eu elevar 6 ao quadrado, dá 6. Por isso, olha aqui, ó, o nosso ômega 2 ao quadrado dá 6. E aquele outro lá, raiz de 5 sobre 2, daria o 2,5, se ele tivesse elevado ao quadrado. Por que eu elevei ao quadrado? Porque na minha equação está tudo ao quadrado, fica mais simples de resolver. Se eu quisesse passar a raiz para o outro lado, eu encontraria os valores das frequências naturais, ômega 1 e ômega 2. Pegando esses valores e substituindo lá
na nossa solução, primeira coisa, gente, vamos para a primeira frequência. Então, primeiro ômega, que é o ômega 1. O nosso ômega vai ser adotado como o ômega 1. A partir disso, eu vou substituir no meu determinante de novo. Olha aqui a nossa equação da solução. Vou substituir aqui onde tem ômega quadrado, vai ser 2,5. Então, aqui seria menos 10 vezes 2,5 mais 35, aqui menos 5, menos 2,5 mais 5. Beleza. Então, resolvendo isso aí, aqui dá menos 10 vezes 2,5, então dá menos 25 mais 35, dá 10 positivo. Aqui é menos 5, aqui é menos 5, e aqui dá menos 2,5 mais 5, dá 2,5. A gente chega nessa expressão, beleza? Eu monto as minhas equações. Como que eu monto as minhas equações? Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Então, 10 vezes x1 menos 5 vezes x2 é igual a 0. Depois, menos 5 vezes x1 mais 2,5 vezes x2, que é igual a 0. Eu tenho um sisteminha linear. Duas variáveis, duas equações. Dessa forma, se eu isolar o meu x2 aqui, eu vou encontrar esse valor. Lembrando que eu não coloquei o 1 aqui, ó, mas está tudo implícito. Por quê? Nós fizemos o ômega ser igual ao ômega 1. Não quer dizer que o nosso subíndice aqui todo é 1. Em tudo aqui é 1. Beleza. Com isso, na hora que eu resolvo esse sisteminha, acho que o x2 de 1 vai ser igual 2 vezes o x1 de 1. Isso vai ser útil para a gente calcular o nosso R. Nosso R é só dividir um pelo outro que a gente acha ele. E agora, segunda frequência. Na nossa segunda frequência, é aquela que era 6. Vou fazer a mesma coisa. Substituo todos os locais que tinham ômega quadrado por 6. Vou fazer essa conta. Aqui vai ser menos 25, menos 5, menos 5, menos 1. De novo, olha. Menos 25 vezes x1, menos 5 vezes x2 igual a 0. Depois, menos 5 vezes x1, menos 1 vezes x2 é igual a 0. Sisteminha linear, isolo a minha variável, e eu vou encontrar que o x2 de 2 é igual a menos 5x1 de 2. Lembrando, ó, já que a gente estava utilizando o ômega 2, todos os índices aqui tinham 2, só que eu só não escrevi, mas todos eles têm um 2 aqui, ó, que é devido à segunda frequência, que eles estão mostrados aqui. A gente vai poder escrever nossos resultados. Então, quer dizer que o x de 1, ele vai ser o x1 de 1 e o x2 de 1. Enquanto, o que está escrito aqui, gente, ó, nesse vetor? Está exatamente escrito isso para o segundo caso. Então, x2 e menos 5x1. Então, vai ter um coeficiente de 1 e menos 5. E o outro seria um coeficiente de 1 aqui e o outro de 2. Então, é exatamente isso. Olha aqui, ó, enquanto um é 1, o outro é 2. Com isso, a gente acha nosso R. E aqui também, enquanto um vai ser 1, o outro vai ser menos 5. Foi daquelas equaçõezinhas, daquela relação que a gente tirou. Isso. Agora, a gente vai pegar isso e colocar na nossa solução. Ah, lembrando, esse aqui é o R1 e esse aqui
é o R2. Então, na hora da gente substituir aqui no R1 e no R2, a gente vai utilizar esses valores. Substituindo na nossa equação. Beleza. Eu sei que o meu x2 de 1 é igual 2 vezes o x1 de 1. Quer dizer que eu posso substituir isso aqui. E aqui eu sei que o x2 de 2 é menos 5 vezes o x1 de 2. Então, de onde que vem esses coeficientes? Esse é o R1 e esse é o R2 que a gente utilizou. Lembrando, ó, isso aqui são as frequências. Lembra que a gente tinha calculado frequência 1 e frequência 2? Elas estão aqui. Agora, com as condições iniciais, nós vamos substituir lá nas nossas equações para resolver elas. Então, essas aqui são as nossas duas expressões. O que você poderia fazer? Você poderia derivar essa expressão e substituir tanto a posição quanto a velocidade. A gente já fez o exercício assim. Ou simplesmente já usa de uma vez as fórmulas para calcular. Com as fórmulas para calcular, a gente tem isso aqui. Então, beleza. Com as nossas fórmulas para calcular, temos esses valores. 5 sétimos, 2 sétimos, 0 e 0. De x1 de 1, x1 de 2, x1 de 1 seno, e o outro x1 de 2 cosseno. Isso vai ser útil para a gente substituir esses valores aqui dentro, para as nossas amplitudes. Vocês lembram que isso era aquele valorzão grande? O que eu posso fazer? Já que eu calculei o que é isso e o que é isso, se eu somar esses dois valores aqui na raiz, eu vou encontrar minhas amplitudes. x1 de 1 é 5 sétimos e x1 de 2 é 2 sétimos. Então, parte principal do exercício é usar as fórmulas. Você poderia jogar aqui, ó, que você ia encontrar esse mesmo valor. A gente achou os R's, né? Então, com os R's e as condições iniciais, era só substituir aqui tudo que a gente encontrava esses valores. Para fazer o ângulo de fase, mesma coisa. Coloca na fórmula. Temos R2, temos isso, temos isso, temos isso, temos isso, temos tudo. Com isso, a gente vai encontrar que o φ1 e o φ2 são zero. Então, achei minha solução. x1 de t e x2 de t. O que foi difícil? Achar isso aqui. Nossos ângulos de fase. Mas as equações são grandes. Mas não é complicado. A gente sabe que no final das contas a gente tem que chegar nisso. Então, o que dá trabalho? Fazer o determinante, achar as raízes, é o mais trabalhoso. Depois disso, fica muito simples. Aqui a gente achar os nossos modos de vibração. Fica simples. Na próxima aula, depois eu vou deixar um exercício para vocês na próxima aula. Então, prestem bastante atenção nesse exercício, que na próxima aula tem ele para vocês fazerem. E vai ser valor diferente para cada um. Valendo 5 pontos. Então, é praticamente uma prova. É claro que vocês não vão ter que entregar no dia, mas vocês já vão poder fazer lá no dia com o meu auxílio. Mas vai ser diferente para cada um. 5 pontos, bastante coisa. Beleza? Deixa eu encerrar a gravação para a gente partir para o nosso intervalo.